Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Fairy Tail, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Fast Story. Links na descrição do vídeo. Poder Ancestral, um conto de uma nova tempestade. Capítulo 5. Deixe ir e siga em frente. Cidade de Marigold. 1HHMM. Mirajane cantarolava uma alegre melodia enquanto praticamente saltitava pelas ruas não pavimentadas de Marigold Town. Fazia algum tempo desde sua última visita a esta cidade para um pedido de trabalho envolvendo a remoção de monstros, mas o mago de cabelos prateados ainda achava sua atmosfera bastante serena. Marigold não era uma cidade comercial ou industrializada. Seu assentamento foi localizado nas regiões mais rurais de Fiore, que centralizaram suas indústrias em torno da agricultura e mineração. A cidade estava localizada perto de um grande lago cristalino, enquanto os trilhos do trem contornavam o corpo d'água e voltavam. Um par de montanhas residia bem atrás da área civil, enquanto a infraestrutura do assentamento conduzia à praça da cidade. Paredes de pedra de cintura alta foram erguidas ao longo das ruas, que foram decoradas com diferentes tipos de edifícios. Parte da arquitetura de Marigold consistia em prédios de pedra de um andar que serviam como casa, enquanto pequenos negócios e lojas tinham prédios feitos de madeira e gesso. Naquela época, havia até comerciantes que paravam para comprar a safra de safras ou metais da cidade para vender para empresas industriais localizadas mais perto da capital do continente. No entanto, havia apenas 2 pessoas à vista no momento. Sabe, estou realmente começando a pensar que você só gosta de intimidar a coitada. Naruto comentou secamente, referindo-se a Erza enquanto caminhava ao lado de uma alegre Mira. Os passos do shinobi seguiram atrás da beleza de cabelos de neve, olhos azul oceano, observando seu rabo de cavalo pular para cima e para baixo, imitando a alegria mórbida de seu dono. Quando você a conhece e não sente vontade de mexer com ela, pode cavalgar naquele cavalo alto o dia todo, foi sua resposta imediata. Suas reações são muito divertidas. Certo. Naruto respondeu, sua voz falhando enquanto seus olhos observavam os arredores. Esta cidade não parece muito quieta. Algo parecia errado com este lugar. Não havia ninguém ao redor deles. Não havia homens, nem mulheres, nem crianças. Houve apenas um silêncio arrepiante, acompanhado pelo padrão rítmico dos passos dos 2 membros da Fairy Tail ecoando pelas ruas estreitas da cidade vazia. Naruto achou muito semelhante ao de uma assustadora cidade fantasma onde todos os residentes foram misteriosamente mortos ou simplesmente desapareceram. Não que ele ainda tivesse medo de fantasmas. Ele foi um dos ninjas mais durões que já andou na Terra. Ele lutou contra deuses e monstros para viver. Não havia como ele ter medo de algo em que apenas as crianças acreditavam. Ei, que tal irmos? Fantasma? Onde? Mirajane piscou com a explosão repentina, mas aleatória, enquanto dirigia um olhar seco e divertido para seu companheiro loiro. Percebendo seu lapso não profissional da língua, a expressão facial de Naruto imitou a de um servo pego em um farol enquanto ele ria nervosamente do erro. Você não tem medo de fantasmas, tem? Em resposta à pergunta divertida e alegre de Mirajane, o shinobi de outra terra retornou um olhar de pedra. Eu não tenho medo de nenhum fantasma. Balançando a cabeça depois de aprender um boato possivelmente explorável sobre seu parceiro, os olhos afiados de Mira retornaram à sua busca vigilante enquanto olhavam para as janelas de uma casa próxima, encontrando o outro lado do painel de vidro completamente fechado. Ela lembrou que ao desembarcar de sua locomotiva, eles não encontraram um único morador da cidade. Não havia nem mesmo atendentes na bilheteria da estação de trem. Mira parou de repente, com Naruto fazendo o mesmo, ambos observando seus arredores com uma cautela hesitante pesando em seus ombros. Precisamos encontrar a prefeitura. O prefeito foi quem? A frase de Mirajane foi abruptamente interrompida pelo som de um grito alto e penetrante que ressoou em todas as fendas da cidade fantasma. 2 pares de olhos azuis se dilataram instantaneamente, suas pupilas refletindo uma sensação aguçada de consciência que estalou em direção à fonte do grito de medo. A dupla de cabelos amarelos e brancos trocou um olhar antes de correr em direção à origem do grito. Os sons de seus passos correndo rapidamente pelo terreno não pavimentado eram silenciosos, mas apressados, enquanto eles navegavam pelas ruelas e becos, eventualmente encontrando a primeira pessoa real em Marigold. Encolhido e encurralado em um canto,
olhos petrificados de medo, uma jovem com cabelos loiros na altura dos ombros, pele clara de pêssego e olhos esmeralda brilhantes olhava cara a cara com o que só poderia ser descrito como um cão do inferno. Suas pequenas mãos delicadas estavam arranhadas e levemente sangrando enquanto se pressionavam contra o chão de pedra do beco, enquanto suas pernas esguias continuavam a recuar contra a parede de concreto com um fervor implacável, desesperada para ficar o mais longe possível de sua morte. Mesmo que não houvesse mais espaço para recuar, a mente confusa do medo da jovem só podia permanecer aterrorizada no olhar daqueles horríveis olhos azuis. O cão tinha pelo menos 2 metros de altura e 1 metro de largura. Seu casaco de pele lembrava de um incêndio que há muito se extinguira. Cinzas escuras cobriam o pelo preto da meia-noite do canino, enquanto uma cauda grisalha balançava para frente e para trás com uma brincadeira quase predatória. Suas características mais aterrorizantes eram as chamas azuis ardentes vazando dos cantos de sua boca junto com as brasas azuis brilhantes que compunham seus olhos afiados. Um rosnado baixo retumbou de sua garganta quando revelou as fileiras de dentes afiados e irregulares que adornavam sua boca. Suas patas se apertaram antes de saltar do chão, lançando o cão de pesadelo em direção à sua presa indefesa. O tempo pareceu parar naquele exato momento para Elizabeth. Ela só se aventurou em sua cidade outrora segura e tranquila na esperança de encontrar comida para o orfanato de sua cidade onde ela morava. Ela não esperava encontrar um cão infernal perseguindo-a e certamente não esperava ficar presa sem ter para onde correr. Alguém! Ela tentou gritar, desesperada para arrancar alguma coisa, qualquer coisa para pedir ajuda, mas nada veio. Sua voz há muito a deixará com sua vida não muito atrás. As garras do cão, afiadas o suficiente para cortar um membro de uma pessoa, estavam a poucos centímetros de seu pescoço. Elizabeth fechou os olhos com força, esperando apenas um fim rápido para sua vida. Esperando ouvir o som revoltante de sua carne sendo arrancada dela, ela enrijeceu ao sentir uma rápida lufada de ar seguida quase imediatamente pelo som de um baque sólido. Você está bem? Elizabeth lentamente abriu os olhos, piscando turvamente para afastar a neblina que nublava sua visão, onde foi saudada com a visão maravilhosa de outro humano. Quando o último turbilhão a deixou, seus olhos lentamente se arregalaram ficando cara a cara com a garota mais bonita que ela já conheceu ajoelhada na frente dela. Seu cabelo lembrava de uma cascata de neve fluindo em mechas lindas que até ela tinha ciúmes em sua tenra idade. Olhos calorosos, tão azuis quanto o céu, foram tocados com preocupação quando uma mão gentil se colocou em sua bochecha, inspecionando-a em busca de qualquer sinal de dano. Ela assentiu com a cabeça, os olhos firmemente paralisados no adolescente aparentemente magnânimo. Se a misteriosa senhora à sua frente usasse um vestido em vez de jeans e camiseta, Elizabeth a teria confundido com uma princesa. Ufa, nós realmente cortamos isso, não é? Elizabeth saiu de seu estupor com a adição de uma voz nova e distintamente masculina. Espiando por cima do ombro da mulher de cabelos brancos, ela encontrou outro adolescente que parecia ter a mesma idade. Observando o compatriota da princesa, ela notou cabelos amarelos espetados e olhos mais azuis que o oceano sendo suas características mais proeminentes, enquanto seu sorriso reconfortante sozinho conseguiu devolver a sensação de volta a seus membros entorpecidos. Isso é até que seus olhos vagaram em direção ao cão morto. O pescoço estava dobrado em um ângulo estranho, fazendo-a recuar e fugir com a simples visão dele. O sorriso do garoto vacilou um pouco, percebendo quão abalada a garota devia estar sabendo quão perto seu fim quase chegou. Seu olhar se encontrou com o de Mira, que se levantou e gesticulou para que ele cuidasse da garota que eles haviam salvado. O Cenobia assentiu e se moveu em direção ao trêmulo adolescente enquanto Mirajane foi estudar o cão que ele havia matado. Ei, você está bem, garoto? Está tudo bem agora. Você não precisa ter medo. O Jinchuriki de bigode se ajoelhou na frente de Elizabeth e segurou seus ombros com firmeza para acalmar seu tremor. Um par de esferas de esmeralda olhou para Naruto, seu dono respirando fundo antes de assentir rigidamente. Vê, vocês são os magos que o prefeito chamou para pedir ajuda. Gentilmente acariciando seu cabelo desgrenhado, Naruto sorriu, uma maneira simples que ajudou a tranquilizar os medos de Elizabeth. Isso mesmo. Nós dois estamos aqui para ajudar. Você pode me dizer seu nome? Ofegando ao perceber que tinha sido mal educada, apesar das constantes repreensões da mãe do orfanato, Elizabeth sentiu um rubor de vergonha inundar suas bochechas. Dê desculpe, meu nome é Elizabeth. Elizabeth, hein? Que nome legal!
Naruto acenou com a cabeça em uma forma otimista de aprovação. Eu sou Naruto, Naruto Uzumaki, a bonita ali é Mirajane. Nós dois somos da Fairy Tail. Conto de fadas. Vendo a expressão de confusão de Elizabeth ao ouvir o nome desconhecido, Naruto arregaçou a manga revelando a insígnia negra adornando seu bíceps externo direito enquanto adotava uma atitude orgulhosa. As esferas esmeraldas claras de Elizabeth se alargaram ao testemunhar o símbolo pela primeira vez. Ela nunca havia conhecido um mago até este exato momento, e nunca antes havia sentido emoções tão profundas de admiração e esplendor por duas pessoas singulares. Ei Naruto, vem aqui um segundo. Mirajane gritou enquanto se ajoelhava ao lado do cão preto imóvel. Dando a Elizabeth um aceno indicando que ele estaria de volta em breve, Naruto se levantou e se juntou ao lado de Mirajane no beco. E aí? Assim que ele chegou, o loiro quase imediatamente notou uma proeminente carranca marcando o semblante de Mira enquanto ela observava o cão que ele matou ao quebrar o pescoço. Os olhos azuis celestes de Mirajane moveram-se sobre o corpo imóvel do canino, sua mão viajando de sua cabeça em direção ao centro de seu corpo. A forma do cachorro começou a brilhar com uma luz violeta luminescente antes de começar a se dissolver lentamente em partículas de energia que foram absorvidas pela palma da mão de Mira. Mirajane fez uma careta, suas suspeitas, assim como seus medos confirmados. Naruto, essa coisa foi feita por um demônio. Não só isso, foi feita por um poderoso também. Os lábios de Naruto se acomodaram em uma carranca neutra, uma sensação de perturbação em saber o quão experiente Mirajane era quando se tratava do assunto de demônios na Terra. Se isso a estava deixando inquieta, significava que seu inimigo seria bastante formidável. Duas esferas azul oceano se moveram em direção ao residente de Marigold enquanto seu dono se movia para ajudar Elizabeth a se levantar. Com uma mão amiga estendida na frente dela, Elizabeth assentiu e aceitou a oferta com gratidão enquanto Naruto optou por expressar seu pedido. Você sabe onde está o resto das pessoas nesta cidade? Em seus 13 anos de vida, Elizabeth nunca acenou com a cabeça tão rápido quanto naquela época. Prefeitura Municipal de Calêndula. Foi uma experiência estranha quando chegaram a Marigold, uma cidade altamente conhecida por sua reputação na indústria têxtil, não encontrar uma única alma humana à vista. A razão era porque eles estavam todos abrigados sob o mesmo teto. Cara, fale sobre espaçoso. Naruto murmurou sob sua respiração. Dois pares de olhos azuis olharam para o interior da prefeitura de Marigold Town, uma peça notável da arquitetura moderna de Fiore. Pilares maciços de pedra gravados com marcas simétricas de flores de lótus estilizadas agiam como pilares de suporte para o salão, já que 6 deles revestiam cada parede. Ladrilhos de mármore feitos à mão revestiam o chão com pequenos pedaços de pedras violeta e marrom embutidos dentro deles. Janelas em forma de espelho, reminiscentes do período medieval, filtravam a luz do sol para dentro do edifício, enquanto um maravilhoso lustre adornado com centenas de cristais menores capturava a luz refletindo-a sobre a sala em um tom abrangente. No entanto, as obras de arte arquitetônicas não podiam ser apreciadas, pois seu fascínio era embotado pelo número incontável de catres e camas de feno espalhadas pelo chão. Oi, Elizabeth. Mirajane chamou seu conhecimento enquanto notava o ambiente pesado no ar. Você sabe alguma coisa sobre o cão que tentou atacá-lo? Elizabeth estremeceu involuntariamente mais uma vez com a lembrança do cão de caça. Ela ainda podia se lembrar distintamente de seu rosto aterrorizante a poucos centímetros de sua pessoa e a poucos segundos de acabar com ela ali mesmo. Desculpe, senhorita Mirajane, eu não. Ela admitiu vergonha por não ter nenhuma informação útil, mas eu acho que conheço alguém que sabe. Homens e meninos de todas as idades atravessavam o prédio, uma aura de desesperança e derrota flutuando e se espalhando pelo prédio como uma densa névoa. Trazida para o interior do prédio por Elizabeth, a equipe Fairy Tail se aproximou de uma grande mesa retangular situada no centro da sala. Posicionado à frente, um homem bastante jovem, com quase 20 e tantos anos, estava sentado sozinho com a cabeça entre as mãos, o moral totalmente abalado. Kazuki Sanada, 27 anos de idade e atual prefeito de Marigold, possuía o assento mais influente de Marigold, mas não tinha poder em sua situação. O prefeito havia penteado o cabelo castanho café bem cuidado com pequenas mechas grisalhas, uma indicação de estresse constante. Um par de óculos em forma de retângulo de armação de arame estava nas dobras de sua testa enquanto o principal os levantava para esfregar a ponte de seu nariz como um meio de mitigar sua crescente dor de cabeça.
Apesar da atmosfera sem vida, Elizabeth seguiu em frente sem restrições com o sorriso mais brilhante da sala ao encontrar um rosto familiar que ela não via há algum tempo. Kazuki! Kazuki! Os olhos injetados e cansados de Kazuki moveram-se em direção à fonte da voz familiar enquanto ele conseguia dar a Elizabeth um sorriso forçado, apesar do terrível estado de coisas. Elizabeth, pensei ter dito para você não se afastar. É perigoso lá fora, especialmente para você. As feições faciais de Elizabeth se contraíram em uma carranca irritada, mas adorável, enquanto ela mostrava a língua para o indivíduo mais respeitado de Marigold. Kazuki, se você continuar agindo como um velho, você vai se tornar um em pouco tempo. Você está sempre tão ocupado com seu trabalho que nem conheceu uma garota até agora. Kazuki riu, um calor nostálgico e alegre gentilmente levantando os fardos pesados em seus ombros. Elizabeth e ele sempre interagiram assim. A menina não tinha muitos amigos no orfanato de sua cidade devido à diferença de idade, pois era vários anos mais velha que o resto das crianças. Ironicamente, ele também não tinha muitos amigos, pois muitas vezes era considerado muito jovem entre seus colegas de trabalho e funcionários. De alguma forma, a amizade deles parecia funcionar. Era engraçado como o mundo às vezes funcionava. O sorriso do jovem prefeito tornou-se menos forçado quando ele descansou a bochecha na palma da mão, seus olhos amendoados refletindo nada menos que diversão com o golpe verbal. Oh, é mesmo? Isso significa que você finalmente encontrou um garoto com quem posso te casar. Kazuki! Elizabeth gritou alto, as bochechas coradas de um carmesim escuro. A reação de Kazuki foi rir alto às custas da garota enquanto ele enxugava as lágrimas perdidas de alegria. Me desculpe, eu só estava brincando. De qualquer forma, há algo que você precisa. Gostaríamos de saber a natureza do seu pedido. A atenção de Kazuki foi desviada e reorientada para Mirajane, que havia falado. Seus olhos se arregalaram significativamente ao perceber que ele não a reconhecia como um rosto familiar, levando sua mente a acreditar que ela era uma maga que havia realizado o SOS que ele havia enviado. Sua euforia quase triplicou ao ver um mago adicional parado atrás dela. Eu realmente espero não estar errado, mas vocês dois seriam os magos que aceitaram o pedido de trabalho. Kazuki perguntou, uma sensação subjacente de esperança em seu tom. Somos nós. Naruto falou, um sorriso que falava muito de sua confiança em suas próprias habilidades marcando suas feições depois de testemunhar a troca entre o prefeito e o órfão. Kazuki quase pulou de alegria, pois esta foi a melhor notícia que ele ouviu em muito, muito tempo. Levantando-se de seu assento, ele apertou a mão de Mira antes de apertar a de Naruto também. Há tanto para cobrir que nem sei por onde começar. Ele falou sem fôlego, excitação misturada com euforia dentro de seu peito. Mirajane trocou um olhar com Naruto, como se silenciosamente pedindo para assumir a liderança ao que o shinobi prontamente concordou com seus desejos. É o que parece, mas eu arriscaria adivinhar que esta cidade está sendo aterrorizada por um demônio, não é? É por isso que as mulheres nesta cidade estão desaparecidas, como você afirmou no folheto de trabalho. Os olhos de Elizabeth e Kazuki se arregalaram, o primeiro devido ao fato de que esta era sua primeira vez ouvindo sobre tal coisa, enquanto o motivo do segundo era devido ao fato de que ele não havia divulgado nenhuma informação sobre isso em seu pedido a ninguém além do Adultos e Marigold, mas de alguma forma veio à luz minutos após a chegada dos magos. A julgar pela sua reação, vou assumir que Mira acertou em cheio aqui. Em resposta à declaração de confirmação de Naruto, Kazuki só pôde acenar de maneira solene, surpreendendo Elizabeth ainda mais. Um fantasma oco de um sorriso se espalhou por seus lábios enquanto Kazuki olhava para Mirajane, que originalmente não queria nada além de que sua suspeita fosse falsa. O prefeito tirou os óculos da cabeça e segurou-os pelas têmporas. Como você chegou a essa conclusão tão rapidamente? Mirajane se estendeu e estendeu a palma da mão chamando a atenção de Kazuki e Elizabeth enquanto piscavam para o apêndice aparentemente normal. Antes que pudessem questionar o propósito da ação de Mira, suas bocas instantaneamente se fecharam quando as mesmas partículas de éterano violeta que ela absorveu do cão de caça se emitiram no ar ao redor deles. Eu sou um mago de aquisição de almas demoníacas e uma das minhas especialidades é absorver partículas demoníacas. Mirajane explicou elaborando sobre a verdadeira natureza das partículas de magia saindo de sua mão. Encontramos um demônio familiar que era uma criação de nível inferior, e é por isso que eu acreditava que havia um mestre mais forte responsável por tudo isso. Era algum tipo de cão que Naruto matou antes de machucar Elizabeth.
Os olhos de Kazuki quase saltaram das órbitas enquanto sua cabeça se virava para a localização de Elizabeth. Elizabeth, eu já te disse inúmeras vezes que é perigoso lá fora. Por que você não disse nada sobre isso? Quando Kazuki levantou a voz, Elizabeth se encolheu antes de olhar para baixo em direção ao chão, os olhos desviados de vergonha. Eu só queria te ajudar a se acalmar. Você está acordada desde ontem, então eu queria encontrar aquelas flores que você sempre amou para ajudá-la a relaxar. Me desculpe. Antes que ela pudesse terminar seu pedido de desculpas, ela parou ao ser engolfada em um abraço apertado, seu rosto descansando no ombro de Kazuki enquanto o rosto do homem refletia nada além de arrependimento. Arrependimento por atacar, arrependimento por sua incapacidade de resolver esta situação por conta própria e arrependimento por manter a verdade longe de Elizabeth. Não, sinto muito. Você não tem nada pelo que se desculpar. Ele murmurou baixinho no ouvido da garota. Naruto e Mirajane observaram a demonstração pública de afeto enquanto trocavam olhares desconfortáveis um com o outro. Uma mensagem mental silenciosa ia e vinha entre os dois sobre a necessidade de eles se intrometerem em um momento como este. Hey! Naruto começou enquanto ele desajeitadamente limpou a garganta. Vamos dar uma olhada e nos avisar quando. Não, tudo bem. Eu deveria ter compartilhado a história completa com vocês dois desde o começo. Kazuki havia falado com tribulação enquanto ainda segurava Elizabeth, seu tom fortemente misturado com desdém e arrependimento profundo. Levantando-se em toda a sua altura enquanto retornava os óculos de volta à posição correta em seu rosto, Kazuki reajustou a localização das almofadas do nariz enquanto dava atenção total e indivisa aos magos da Fairy Tail. A razão pela qual as mulheres desta cidade estão desaparecidas é porque todas foram levadas. O estimado prefeito de Marigold recebeu duas reações idênticas de duas pessoas diferentes. Nenhum dos dois parecia exatamente satisfeito. A única razão pela qual Elizabeth ainda está conosco agora é porque ela estava vagando pelas florestas quando aquele monstro chegou. O tom venenoso com o qual Kazuki havia falado com ódio foi o suficiente para abalar até mesmo os cidadãos que estavam por perto, o tom frio impróprio para um prefeito benevolente como Kazuki. Pela primeira vez, ela não me ouvir na verdade foi uma coisa boa. Ele riu sem humor. Se ela tivesse realmente ouvido, ela teria sido levada por Citri, assim como o resto. Citri? Esse é o nome do demônio? Dando um aceno para a pergunta do Shinobi, uma disparidade sombria surgiu nos olhos castanhos de Kazuki enquanto ele cruzava as mãos na frente do rosto. Se houvesse uma representação física para a palavra monstro, essa coisa seria. O que quer que ele desejasse, ele pegava, e o que sobrasse, ele queimava. Céus de Marigold. Elevando-se através do tranquilo mar azul que compreendia o céu enquanto impiedosamente rasgava quaisquer nuvens benignas que ousassem rolar em seu caminho, um humanoide demoníaco voou de sua montanha com seu destino claramente definido abaixo dela. Vestindo um sobretudo azul royal e branco sobre sua forma como um meio de representar o alto status de um demônio, o ser maculado possuía uma capa que tremulava ao vento atrás dele enquanto dois jatos de chamas ardentes de seus pés o impulsionavam para a frente. Em velocidades de visão embaçada enquanto longos cabelos enegrecidos reminiscentes de cinza chicoteavam descontroladamente ao vento atrás dele. Aqueles tolos estúpidos, e depois que eu passei pelo problema de ameaçar queimar toda a cidade deles enquanto violava meus cativos se eles apresentassem qualquer sinal de resistência. Eles honestamente pensaram que eu não notaria a morte de um dos meus familiares? Citri sorriu para si mesmo, uma risada assustadora e satisfeita deixando seus lábios enquanto seus olhos âmbar incandescentes brilhavam com uma luz desumana. Bem, não é como se eu não fosse fazer nenhuma dessas coisas eventualmente. Eu quero acabar com isso o mais rápido possível para que eu possa entrar na primeira, ele cacarejou. Fios ardentes de laranja malévolo dançaram nas pontas dos dedos, conspirando em uma única conflagração, antes de ser esmagado pelas garras de Citri. Encontrando a base central de operações dos humanos miseráveis, Citri pousou agachado antes de ficar com seus 2 metros de altura. Humanos! O demônio do fogo teve grande prazer em observar os seres patéticos lutando como formigas tendo sua colônia atacada. Em meros segundos, quase todo o assentamento humano que restava em Marigold estava diante dele, seu prefeito de pé na vanguarda. No entanto, os olhos de Citri foram atraídos para a jovem ao seu lado como um imã. Estranho. Achei que tinha ordenado que entregassem todas as mulheres desta aldeia. Observando atentamente a forma assustada de Elizabeth, o ser demoníaco sorriu, no entanto.
Vou levá-la também e deixá-la crescer até que esteja madura para a colheita. O que você quer, Citri? Devolva-nos nossas filhas. Devolva minha esposa. Uma risada profunda e gutural reverberou das profundezas do peito de Citri quando ele trouxe a mão de volta antes de liberar uma parede de fogo imponente que separou-se do lixo diante dele. À medida que o bastião de chamas e cinzas morria, sua intenção de silenciar os tolos lamentáveis diante dele teve sucesso quando sua voz soou sobre os murmúrios e sussurros abafados. Parece que vocês estão muito enganados. Minha presença aqui é sua recompensa pela retaliação, humanos. Do que você está falando, Citri? Fizemos tudo o que você nos pediu. O que mais você poderia querer? Kazuki questionou, um tom de compostura calma escondendo uma raiva reprimida. Os lábios de Citri, tocados com diversão, curvaram-se para cima em um sinistro sorriso de escárnio. Você honestamente pensou que um demônio supremo como eu não notaria a morte de um dos meus cães infernais? A força vital que eu compartilhei com eles retorna para mim após a expiração e desde que um de seus homens tirou a vida de um dos meus subordinados, é apropriado que eu seja compensado. O ressentimento e a raiva atingiram o ponto mais alto entre as fileiras de homens que se aglomeravam em frente à prefeitura. O tom absoluto de condescendência e arrogância com que Citri falava os menosprezava cada decibel que saía de seus lábios. Felizmente, estou me sentindo um tanto generoso hoje, então vou deixá-lo escapar com uma punição leve. Com um estalar de dedos, as cinzas que restaram de sua demonstração anterior de poder rugiram para a vida mais uma vez em um grande pilar de chamas puras. Dentro do centro da conflagração queimava uma grande luz branca enquanto as bordas externas exalavam um pigmento laranja brilhantemente colorido. Apontando um dedo afiado para Kazuki, o sorriso de Citri, tocado com loucura e depravação, aumentou com prazer tangível dançando em seus orbes âmbar corruptos. Caminhe pelas minhas chamas e tudo será perdoado. Gritos altos de desafio e raiva foram a resposta de Citri antes de serem imediatamente reprimidos por uma mão levantada de Kazuki. Os olhos do prefeito ganharam um olhar duro para eles enquanto ele olhava imperturbável para o rosto de um demônio. E se eu recusar? Citri sorriu. A expressão enganosamente benevolente acompanhada por seus olhos fechados criou uma fachada de bondade e caridade. Então eu vou massacrar todos aqui agora. Kazuki olhou por cima dos ombros, seu olhar encontrando os de seus companheiros da cidade, um por um, arrancando um profundo suspiro de seu peito. Eles haviam jogado em suas mãos. Todos estavam muito perto para escapar de um ataque que extinguiria pelo menos metade deles. Enquanto seus cansados olhos cor de avelã examinavam a multidão, eles se arregalaram levemente ao encontrar Mirajane no meio da multidão, sua disposição e expressão calma e relaxada. Ela tem um plano? Kazuki se perguntou. E onde está o segundo? A mandíbula de Kazuki se apertou. Não, aqueles dois eram os melhores de Marigold e só atiraram para libertar os reféns e libertar a cidade do terror de Citri. Ele deveria, não, ele colocaria sua vida nas mãos deles. Tudo estava girando sobre ele neste exato momento. Enquanto isso, o sorriso de Citri se transformou em um sorriso totalmente confiante. Tudo estava caindo dentro de seu plano. Qual é o problema, ó prefeito honrado? Você não pode se sacrificar pelo bem de seus homens? Que cruel! Não, está bem. Kazuki respondeu firme e resoluto. Eu vou fazer isso. Os olhos de Citri se arregalaram momentaneamente, pois essa não era a resposta que ele esperava. Os cantos de seus lábios se contraíram em uma carranca. Esse desgraçado! Prefeito, não faça isso. Podemos lutar contra eles juntos. Quando Kazuki deu seu primeiro passo em direção ao inferno furioso, uma mão menor agarrou a dele e puxou suas costas. Olhando para trás, o prefeito descobriu que pertencia a Elizabeth. Você não pode. Ela mal sussurrou. Kazuki sorriu enquanto se ajoelhava e acariciava seu cabelo de uma maneira reconfortante. Ficará tudo bem. Ei, garotinha! Citri gritou malditamente sorrindo o tempo todo. Talvez você goste do prefeito desta cidade. Kazuki estreitou um olhar para Citri, mas a questão foi levantada para Elizabeth, que respondeu. Ele é meu amigo, ela declarou constantemente reunindo tanto olhar intimidador quanto um garoto de 13 anos poderia. Então, se você gostaria de salvá-lo, não me importo de poupá-lo, desde que você venha comigo. Os olhos castanhos de Kazuki, geralmente cheios de calor e bondade, dissolveram todas as pretensões de tais sentimentos já existentes quando se iluminaram em uma fúria incontida. Vá para o inferno, seu monstro!
Prefiro cortar minha própria garganta se isso significar manter Elizabeth longe de você. E quem vai me impedir de matá-lo onde você está e tomá-la para mim? Citri respondeu gentilmente, olhos âmbar brilhando com luxúria direcionados a Elizabeth. Segurando sua mão como um pequeno aglomerado de tufos combinados em uma única grande chama, Citri se preparou para ferir a maioria da população restante com extremo preconceito. Exceto entrada dinâmica. Para o pé repentino que se chocou contra o lado de sua cabeça, o calcanhar do membro contendo a maior parte da força explosiva ao pulverizar a mandíbula de Citri enquanto estourava temporariamente seu tímpano. O corpo do ser demoníaco caiu direto na lateral de uma casa antes de continuar a atravessar pelo menos mais duas. Quando Naruto Uzumaki pousou no chão com a agilidade de um gato, ele imediatamente estremeceu ao ver os buracos em forma de demônio que agora decoravam 3 casas. Oh, caramba! De quem eram aquelas casas? Entre a multidão de habitantes da cidade, 3 mãos foram levantadas no ar, fazendo com que o shinobi risse nervosamente. Me desculpe por isso. Está tudo bem. Estou feliz que você deu ao bastardo o que ele merece. Mesmo aqui. Eu estava planejando reformar de qualquer maneira. Em uma mudança repentina de eventos, a terceira casa em que Citri colidiu foi engolfada por uma tempestade de fogo do inferno. Gesso e concreto praticamente se desintegrando enquanto a pedra se transformava em alcatrão e rocha derretida. Caso que... Sim, eu conheço Jin. Vou ajudar a pagar por isso. Erguendo-se dos restos queimados da casa, Citri usava uma expressão que falava muito de como ele estava chateado. Manchas de chamas caíram de sua majestade profana enquanto 2 jatos de fogo o elevavam no ar. Suas feições ostentavam um entalhe fortemente roxo na forma de uma sandália. Seu rosto exibia um entalhe em forma de punho de cor púrpura nas bochechas de cor clara do demônio, enquanto os olhos âmbar de Citri estavam lívidos, arregalados com fúria e ódio absolutos, enquanto procuravam pelo intruso no meio da multidão. Quem se atreve? Aqui, garotão! Os olhos âmbar se voltaram para o cerulho em um instante, uma mente astuta queimando a imagem do inseto que ousou se opor a ele em sua memória permanentemente. Vou ter que pedir para você ficar a 50 metros de distância de Elisa. Espere, apague isso. 100 metros de distância de todas as crianças em todos os lugares. Os lábios de Citri se torceram para cima em um sorriso cruel e malicioso com a pura ousadia que o homem diante dele possuía. E posso perguntar o nome do bug que estou prestes a eliminar? Desculpe, mas minha avó sempre me ensinou a ficar longe de velhos assustadores. Dito isso, empurrando o fluxo de seu chakra para as pernas como uma mola, Naruto saltou no ar, lançando-se do chão como um míssil, e apareceu diretamente na frente de Citri em um piscar de olhos. Seu punho já estava armado para trás com o demônio finalmente reagindo à presença do shinobi. Ela também tinha suas próprias maneiras de lidar com pervertidos confusos como você. Sentindo o fluxo de chakra subir de suas pernas para seu torso, Naruto sentiu o poder primordial se fundir nas juntas de sua mão direita surgindo diretamente através de seus ossos. No entanto, Citri não subiu na hierarquia de seus companheiros demônios derramando sua parcela de sangue e obtendo suas experiências ao longo do caminho. Por puro instinto de batalha, Citri ergueu o braço esquerdo para defender seu rosto do misterioso ataque humano. Apertando o punho com força enquanto seu chakra interno criava uma concha quase invisível ao redor dele, Naruto respirou fundo enquanto lançava um gancho de direita que perfurou o antebraço do demônio. O golpe do humano comum quebrou o bloco improvisado de Citri com força esmagadora ao quebrar os ossos do braço do demônio com um estalo audível como um lápis. Um grito doloroso de agonia rasgou o ar antes de ser imediatamente silenciado pelo mesmo punho, cujo impulso continuou a carregá-lo direto para o mesmo local que o shinobi havia socado antes. O efeito colateral do golpe lançou Citri de volta à terra quando ele se chocou contra o chão. Havia uma lógica simples por trás da luta quando se tratava de ser um shinobi. Se seu oponente se destacava em taijutsu, sua única opção era enganá-lo com genjutsu ou ninjutsu. Da mesma forma, se um oponente se especializou em ninjutsu, então, naturalmente, suas opções primárias eram vencê-lo com as outras 2 facetas que compreendiam ser um ninja. No entanto, quando você superou fisicamente seu oponente por ligas em termos de força bruta e velocidade, qual era o sentido de ninjutsu chamativo ou ilusões quando tudo o que você precisava eram 2 mãos e talvez algo pontudo? Havia uma razão para ele ser um ninja incrível. Falando em algo pontudo, projetando-se da palma de sua mão de maneira semelhante à de Kimimaro,
O remanescente falecido de Kaguya, uma kunai brilhante, emergiu nas mãos de Naruto quando a gravidade permitiu que ele jogasse a ferramenta ninja de forma limpa no ombro de Citri, prendendo-o ao chão enquanto provocando um uivo de dor. Um leve tom azul de energia cobriu a ferramenta metálica como uma carapaça efêmera enquanto o sangue de Citri formava uma poça rasa dentro da cratera que ele habitava. Seus olhos âmbar se arregalaram quando um par de cerúleos, calmos em um grau anormal, continuou a encurtar a distância entre eles em alta velocidade. Prepare com isso! Se você me matar, meus cães vão matar todos os meus reféns antes que você os encontre. As palavras de Citri deram ao demônio a vantagem desejada. Foi uma abertura. Um lapso momentâneo no cérebro do humano de cabelos amarelos, uma leve hesitação, era tudo o que ele precisava para virar o jogo. Naruto estava a menos de 5 metros de distância com a intenção de acabar com Citri o mais rápido possível antes que ele mudasse abruptamente seu peso corporal para pousar mais longe do que originalmente pretendido. Antes mesmo de suas sandálias tocarem o chão, Citri envolveu-se em uma tempestade de fogo que formou uma pira protetora de chama pura ao seu redor enquanto se expandia para fora. A multidão próxima gritou em pânico enquanto se afastava do calor absoluto do fogo invasor. Os restantes cidadãos de Marigold teriam sido cozidos se não fosse pela intervenção oportuna da concorrente da Fairy Tail para a mulher mais forte. Reunindo sua magia enquanto estava coberta por uma luz violeta malévola, Mirajane emergiu da aura demoníaca drasticamente alterada na aparência. Seu cabelo marfim desafiou a gravidade em pé enquanto ela vestia um terninho marrom revelador. Segurando as mãos na frente dela, uma tela translúcida de eterano roxo se fundiu em uma parede de barreira esférica que envolvia os civis enquanto bloqueava totalmente a tentativa de Citri de assar os humanos normais vivos. No momento em que a torre em chamas morreu em brasas e cinzas, Citri estava longe de ser encontrado. Com 4 pontas cravadas no chão formando um escudo em forma de pirâmide, as correntes de adamantium de Naruto recuaram para o chão para revelar o shinobi ileso, mas severamente agravado. Não acredito que o deixei escapar. Ei, ele! Naruto sentiu um arrepio subindo por sua espinha quando a risada grave e enervante saiu dos cantos mais distantes de sua mente. A fonte conhecida, mas as razões por trás de uma risada tão diabólica não. O que há com você, Kurama? O saco de carne escapou com sua kunai ainda alojada nele. Ainda posso sentir nosso chakra claramente. Ok, isso é ótimo, mas por que você está rindo? Porque sou eu quem vai caçar o pequeno bastardo. A coragem que aquele calouro tem de se assumir como um demônio supremo é um insulto ao meu orgulho. Aqui o Bi de 9 caudas sorriu loucamente. Posso ter desprezado aquele rótulo que sua espécie uma vez me deu, mas foi um título verdadeiramente conquistado pelo poder absoluto que meus irmãos possuíam. A presença de apenas um de nós ganhou a ira de uma nação inteira, e este se ousa nos colocar no mesmo nível que ele ameaça uma mera colônia? Eu me recuso a deixar essa farsa continuar, e além disso você não é um ninja sensor, Naruto. Duvido sinceramente que você queira usar seu modo de chakra na frente de todas essas pessoas desde que você decidiu que queria ficar quieto por enquanto. Naruto riu internamente notando como seu parceiro Vulpino não apenas o prendeu entre a cruz e a espada, ele havia literalmente esmagado as pedras nele para garantir. E você não está dizendo isso só porque foi assumir o controle e se soltar um pouco, certo? Ele era realmente o Big mais inconstante dos 9. A quantidade de lógica que Kurama era capaz de manipular e torcer a seu favor, ou melhor, o comprimento absoluto que Kurama iria enganar a razão para atender aos seus próprios desejos pessoais de acordo com Naruto, era impressionante, pois era absurdo. A enorme entidade raposa era persistente em seus objetivos e chegaria lá no inferno ou na maré alta. Foi também por isso que eles formaram uma excelente equipe. Tudo bem, só não exagere, sua raposa bastarda. Não sonharia com isso. Enquanto isso, do lado de fora, Mirajane examinou seus arredores uma última vez antes de considerar que era seguro mais uma vez. Desativando sua barreira, ela sentiu uma leve pontada de ansiedade ao se lembrar do trauma de seu passado. Sussurros e murmúrios a bombardearam de todos os lados enquanto as pessoas que ela protegia lentamente foram instiladas com medo em face de seu Takeover. Era de se esperar, é claro, dada sua natureza, mas isso não o tornava menos humilhante. Ela sempre sentiu repulsa por seu próprio poder, e é por isso que ela nunca foi capaz de lutar ao máximo com outras pessoas assistindo. Não, pelo menos ela não cederia sob o peso de seus próprios fardos emocionais, especialmente em uma missão como esta. Ei, o que vocês estão olhando boquiabertos?
Nós não somos um show à parte. Naruto latiu, sua voz áspera e grisalha assustando até homens adultos. Perplexos com a dramática mudança de tom originada pelo gentil loiro educado, os habitantes da cidade mudaram seus olhares para o membro da Fairy Tail que se aproximava, cuja aparência mudou repentinamente. Orbes vermelhos carmesim olhavam para trás em seus próprios ossos, chocalhando os próprios ossos que compunham suas espinhas. Características animalescas afiadas ficaram mais proeminentes no rosto do shinobi enquanto sua nova aparência apenas gritava perigosa. Fortifique as áreas circundantes e faça preparativos para apagar qualquer incêndio caso o inimigo tente alguma coisa. Sim, senhor. E assim, homens adultos que anteriormente acreditavam que Citri possuía o título da coisa mais aterrorizante que já encontraram mudaram essas crenças em questão de segundos depois de encontrar os olhos desse misterioso estranho apenas uma vez. O brilho desumano dentro daquelas orbes sangrentas não apenas os fazia sentir desconfortáveis, não com mais precisão, fazia com que se sentissem como se estivessem sendo caçados. Como se não fossem mais humanos, mas animais mansos esperando para serem apanhados e devorados. Um comando foi mais do que suficiente para chutar suas retaguardas enquanto todos corriam em direção ao depósito de Marigold para começar a construir barricadas enquanto outros corriam em direção ao poço para começar a preparar medidas anti-incêndio. Assentindo satisfeito por não ter perdido o controle, Kurama com o controle do corpo de Naruto girou nos calcanhares e começou a caminhar em direção ao lago ao lado de Marigold, seu alvo indo para as montanhas do outro lado. Antes que ele pudesse usar a técnica de cintilação do corpo conhecida por praticamente todos os shinobi, ele foi interrompido por sua cautelosa companheira de equipe que se colocou na frente de seu caminho enquanto ainda estava em seu domínio. Seu olhar azul céu desconfiado não havia deixado sua moldura uma vez. Mirajane era a única nesta cidade que havia passado tempo suficiente com Naruto para saber como ele era em termos de personalidade, mas definitivamente não era ele. Era apenas alguma coisa. Quem é você? Ela questionou baixinho, não querendo que nenhum ouvido próximo captasse a conversa. O que você está fazendo? Naruto questionou, seu tom pingando com aborrecimento dificilmente reprimido. Não havia pânico ou borda afiada em suas pupilas indicando que ele estava pronto para movê-la à força. Aquelas pupilas fendidas verticalmente de preto sem fim estavam entediadas como se considerassem um humano diante delas um mero incômodo e nada mais. Você não vai a lugar nenhum até que eu tenha uma resposta, ela respondeu com firmeza, a magia demoníaca pronta. E se eu disser que isso não diz respeito a um pirralho como você? Naruto está perfeitamente bem? Você está me atrapalhando por um motivo insignificante. O olhar furioso de Mira só aumentou quando faíscas violetas de eletricidade saltaram nas pontas dos dedos que permaneceram escondidas sob os braços cruzados. Então, Kit, eu gentilmente diria a você que isso me preocupa, considerando que Naruto é um membro da minha guilda e meu amigo. Os olhos de Kurama se arregalaram com flagrante desrespeito à sua aparência enquanto uma veia saltava sob a franja de seu cabelo amarelo espetado. O fato de que ele podia ouvir a risada uivante do verdadeiro Naruto no fundo de sua mente após a troca fez pouco para acalmar seu temperamento volátil. Ele! Ele começou a rir baixinho. A expressão básica de humor não acalmou as dúvidas de Mirajane sobre a pessoa na frente dela. Enquanto seus olhos varriam ao redor deles enquanto se preparava para levar Naruto para fora da cidade, evitando qualquer dano à propriedade, sua mente parou quando as risadas baixas do Naruto de olhos vermelhos evoluíram para uma gargalhada total. Barrahahalhalha. Ah, isso é bom demais! Você é um cara bravo, sabia? Naruto começou a andar mais uma vez com o objetivo de passar por Mirajane antes que ela recuperasse a compostura e se movesse para interceptar novamente. Etapa. Mirajane congelou com o único som audível dos passos de Naruto. Onde tinha ido? Mas isso não significa que vou deixar você ficar no meu caminho, humano. Girando em um instante, os anos de experiência de Mira permitiram que ela discernisse a direção que Naruto decidiu seguir antes de desaparecer em um borrão. Brotando um par de asas de suas omoplatas superiores, Mirajane chutou o chão explodindo em um voo supersônico, quebrando algumas janelas próximas com a quebra repentina da barreira do som. Subindo alto no céu quebrando algumas nuvens perdidas, ela flutuou no vasto mar de olhos azuis claros procurando o paradeiro do mais novo membro da Fairy Tail. Seu olhar se fixou em um projétil em alta velocidade movendo-se em direção ao lago antes que ela mergulhasse diretamente para baixo em direção ao objeto.
Não demorou muito até que ela alcançou seu parceiro fugitivo que parecia estar correndo na água. Ok, isso era algo novo para arquivar na crescente pasta de coisas que ela não sabia sobre Naruto. Descendo para uma altitude mais baixa, Mirajane se aproximou até ficar pescoço a pescoço com seu compatriota de cabelos amarelos, a água clara abaixo deles movendo-se tão rápido que mal conseguiu capturar seus respectivos reflexos enquanto seu brilho azul celeste abriu um buraco no lado de sua cabeça. Oh, olhe para isso, você pegou! Kurama parabenizou, a voz cheia de indiferença. Você ainda não desistiu? Expressão parcialmente tensa em esforço, já que ela não estava acostumada a voar em velocidades como essa por longos períodos de tempo. Mirajane conseguiu manter o ritmo enquanto ainda conseguia encontrar forças para revidar quem quer que fosse. Isso é algo que se espera que um parceiro faça. Kurama soltou uma gargalhada com a forte ênfase colocada na palavra, direcionando um sorriso arrogante para sua parceira que estava tendo muita dificuldade em acompanhá-lo se a expressão preocupada dela fosse qualquer indicação. Esta foi uma mera gota no balde para ele. Uma parceira que nem consegue aceitar seus poderes como parte dela não tem utilidade para mim. Empurrando uma quantidade decente de chakra para suas pernas, Naruto começou a se afastar de uma mira atordoada que rapidamente recuperou seu foco e acelerou também. O que você quer dizer com isso? Mira grunhiu, ventos uivantes batendo contra seu rosto enquanto inibiam sua capacidade de falar. Quando ela sentiu sua velocidade começar a diminuir, ela parou repentinamente batendo direto em Naruto, que havia parado depois de chegar à margem do outro lado do lago. Como ele havia parado diretamente na borda, Mira se recuperou dele, aterrissando com a traseira primeiro na água fria. Percebendo que ela estava tão focada em Naruto que ela falhou em perceber que eles já haviam alcançado o outro lado do lago expansivo, Mira sacudiu a tontura que atormentava sua visão como uma nuvem depois do que parecia correr de cabeça em uma pedra. Falando do dito pedregulho. Quando a nebulosidade deixou sua visão, ela olhou com os olhos arregalados para um irritantemente apático Naruto de olhos vermelhos que a encarava de seus pés. Como diabos ele não se mexeu nem um centímetro depois de ser atingido daquele jeito? Você está com medo, ele falou claramente. Quando você protegeu aqueles sacos de carne e a poeira se dissipou, senti todos os tipos de coisas saindo de você. Agachando-se para que ele estivesse no nível dos olhos de uma Mirajane ofegante, ainda sentada na água, seus olhos primitivos e desinteressados se fixaram em olhares azuis mansos. Eu posso sentir todos os tipos de emoções negativas de qualquer pessoa. Raiva, ódio, tristeza, eu senti tudo isso vindo de você, mas você sabe o que superou todas essas emoções combinadas? Nada do que ela estava consciente, mas incapaz de responder a tal revelação, Kurama continuou sem se importar com seu estado de espírito chocado. A resposta é medo. Medo pela segurança de sua família, medo de desapontar Naruto, mas não há nada que você tema mais do que a si mesmo. Você está tão apavorado com seu próprio poder porque pensa que se você o abraçar, as pessoas passarão a temer e te abandonar. Levantando-se em toda a sua altura mais uma vez, os sons dos passos de Naruto começaram a se afastar cada vez mais da audição de Mirajane enquanto seu olhar caía em direção à água abaixo dela. Lá olhando para ela estava seu reflexo, demônio e tudo. O cabelo selvagem e indomável, braços e cauda escamosos e asas horríveis eram todos visíveis junto com uma expressão ilegível retratando suas feições. Você pode chegar perto de usar todo o seu poder quando treina com Naruto, mas aqui na frente do resto do mundo? Você se prejudicou e se impediu de usar toda a sua força por medo de ser rejeitado por seu próprio companheiro magos e pessoas que você nem conhece. Você nem tem certeza se pode derrotar a ameaça diante de você, então me diga por que eu deveria ouvir uma pirralha humana que se recusa a lutar com qualquer coisa menos do que o seu melhor? Mirajane não pôde deixar de desviar o olhar. Naruto, não. Quem quer que seja, desvendou seu ser apenas desde o primeiro encontro. O mero olhar predatório dele descascou suas camadas como uma cebola atingindo o âmago de seu ser como se fosse uma segunda natureza. Mas mesmo assim, seu punho cerrou-se com força, os nós dos dedos ficando brancos quando o fluxo de sangue dentro deles foi alterado. Ela odiava isso. Ser tratado como uma criança problemática e um incômodo não era apenas um insulto, era patético. Sugando uma respiração profunda, Mira exalou calmamente, sua voz não exibindo a turbulência turbulenta de emoções dentro de seu coração. E se eu fizer? Os passos de Naruto pararam, seus orbes carmesins olhando sobre os ombros de seu dono para observar o mago humano diante deles. O que?
Tomando outra respiração profunda, Mira ficou de pé, firme e resoluta, e olhou sem se intimidar para o ser monstruoso diante dela. Se eu aceitar totalmente o meu poder e for rejeitado por todos ao meu redor, o que acontecerá? Pela primeira vez desde que se falaram, os olhos de Kurama a fitaram com uma sensação de surpresa genuína e leve respeito. Se ele fechasse os olhos e olhasse em sua mente, veria seu parceiro 1 em 1 milhão sorrindo tão estupidamente quanto sempre para ele. Cruzando os braços sobre o peito, Naruto sorriu com orgulho, revelando vários caninos alongados saindo da linha superior de seus dentes, sua personalidade se assemelhando à de uma entidade vulpina em vez de um ser humano. Então pelo menos você ainda vai nos ter. Naruto nunca abandonaria uma pessoa por algo tão trivial como isso e na minha opinião você é. Kurama pausou, refletindo internamente sobre as palavras em sua mente, dado quão estranhas elas eram em seus lábios. Deus, deve ter havido algo estranho que este lugar estava fazendo com ele. Você não é tão ruim, eu acho. Ufa, ele realmente conseguiu isso. O velho Agoromo teria ficado orgulhoso. Mirajane, por outro lado, simplesmente olhou de volta sem saber se isso era um elogio ou um insulto. É claro que isso também foi adicionado ao fato de que se Naruto e a presença contínua dessa pessoa depois que ela foi hipoteticamente descartada por todos os outros deveria ser uma garantia. Notando seu olhar nada impressionado, Kurama rosnou antes de pisar no chão com um pé e virar para trás, embora em uma direção ligeiramente diferente. Pensando bem, mudei de ideia. Você luta contra Citri. Saindo de seu estupor de mente turva com as palavras de Kurama, Mirajane ficou boquiaberta com a repentina e impetuosa decisão tomada por Naruto. Espere, o quê? Então o que você vai fazer? Não é óbvio. Kurama respondeu olhando para ela como se a resposta fosse simples. Eu vou resgatar os reféns, deve haver pelo menos 1000 desses vira-latas os guardando. Mas você não quer lutar contra Citri? Ele é obviamente a maior ameaça aqui. Mirajane argumentou. Acenando com a mão de maneira indiferente por cima do ombro, Kurama continuou seu passeio enquanto ainda considerava seu parceiro com uma resposta. Lixo é lixo. Se eu vou lutar contra o lixo de qualquer maneira, é melhor eu enfrentar o máximo. Atordoada por uma rejeição tão direta da ameaça que Citri representava, Mira engoliu um caroço que se formou em sua garganta antes de se lembrar de perguntar uma última coisa. Só mais uma coisa. Naruto está realmente seguro? Quem é você realmente? Sinceramente, a beldade de cabelos cor de marfim esperava que Naruto continuasse andando e a ignorasse. Pela sua atitude e pela forma como falava, esta missão nada mais era do que uma forma de passar o tempo e espantar o tédio. Ela nunca esperou que ele realmente parasse no meio do passo em resposta à sua pergunta. Prefiro manter isso o mais simples possível, para que você possa pensar nisso como algo semelhante à sua aquisição. Kurama respondeu, um sorriso orgulhoso abrindo caminho em suas feições. Exceto melhor, é claro. Mira soltou um suspiro que não percebeu que estava segurando. Ok, então Naruto estava realmente seguro. Essa foi uma carga pesada de seus ombros. Ah, e a propósito. Sim. Mirajane respondeu apressadamente enquanto olhava para cima mais uma vez. Apenas me chame de Fox. Sem mais nada a dizer, o shinobi de cabelos amarelos saiu em um piscar de olhos, a única prova de que ele já esteve lá sendo a pequena corrente ascendente de folhas deixada pelo vento. Em algum lugar ao longo da encosta da montanha. Ela é interessante, não é? Kurama bufou enquanto chutava a lateral de outra árvore, impulsionando cada vez mais alto na montanha com um destino claro já em mente. Sua parceira e verdadeira dona do corpo que ele possuía atualmente estava sorrindo dentro dos limites de sua própria mente desde que a beleza do classe S se manteve firme contra a personalidade aterrorizante de Kurama. O quê? Você está procurando minha aprovação em um companheiro? Ei! Não transforme isso em algo que não é. O mais forte dos 9 sorriu ao ouvir o tom confuso na voz de seu parceiro. Além disso, você também gosta dela. Nem tente negar. Kurama soltou uma gargalhada rouca. Ela é a segunda. O segundo. Naruto repetiu a confusão entre as repetições. O que você quer dizer? Parando em um galho particularmente robusto, Kurama olhou para o lado onde ficava a montanha adjacente. Fechando os olhos em concentração, ele podia sentir Mirajane se aproximando da localização de Citri no cume da massa de terra. Parecia que ela também tinha seu próprio método de rastrear o novato demoníaco.
Provavelmente tinha algo a ver com seus tipos semelhantes de magia. Abrindo os olhos mais uma vez, seus orbes tipicamente predatórios ganharam um toque de suavidade para eles. A nostalgia os invadiu como uma onda arrebatadora no mar. Mesmo agora eles ainda se lembravam do momento em que vieram ao mundo, saudados pela visão daquele que se tornaria seu pai e cuidador. Ela é a segunda humana a me ver como algo diferente de um demônio ou monstro depois de me conhecer. Há algo especial sobre aquela humana. Naruto riu também, abrindo um sorriso melancólico também. Você não quer dizer terceiro? Não, definitivamente o segundo. E assim, quaisquer vestígios ou vestígios de calor e lembranças felizes desapareceram enquanto Kurama continuava sua caminhada montanha acima. O que? Nos primeiros 3 anos depois de me conhecer, você pensou que tinha um monstro demoníaco vivendo em seu intestino. Isso já torna Mirajane melhor do que você em meu livro. Ah, qual é? Você foi um idiota total nos primeiros 3 anos em que te conheci. Você nem tem um livro também. Então isso justifica o racismo? Rapaz, se sua mãe estivesse aqui ela ficaria tão desapontada com você. Kurama não pôde conter o sorriso largo expressando prazer incontrolável ao ouvir os gritos enfurecidos, gritos e maldições de seu parceiro dentro de sua paisagem mental compartilhada. Algumas das coisas que Naruto disse que Kurama jurou que fariam um marinheiro corar de vergonha. Onde ele aprendeu tal linguagem, ele nunca saberia. Quer saber? Foda-se! Vou apenas mijar na sua lagoa e ver se você gosta disso. Então por que você não me interrompeu, pirralho? Colocando seu discurso de frustração em espera, Naruto bufou de aborrecimento antes de se recompor novamente. O que você quer dizer? Você poderia facilmente ter assumido o controle novamente quando eu cortei mira sobre ela se conter. Você sabia disso também, então por que você não disse nada? Esperando dentro do lugar que costumava ser um esgoto, Naruto sentou-se contra o tronco de uma árvore exuberante e verdejante, a parte de trás de sua cabeça descansando dentro de um dos sulcos suaves da casca. Para ser honesto, não achei que ela iria ouvir porque estava vindo de mim, ele respondeu antes de continuar. Como você disse, ela está bem em mostrar a maior parte do que ela tem treinando contra mim, mas não faz sentido se ela não fizer isso contra ameaças reais. É por isso que pensei em deixá-la ouvir isso de alguém com absolutamente nenhum senso de delicadeza ou sensibilidade, faria com que ela se ramificasse um pouco mais, sabe? Kurama fervilhava em seus pensamentos, refletindo sobre as palavras de seu Jinchuriki e o raciocínio por trás de seu raciocínio. Embora fosse verdade que Mirajane ainda não havia rompido completamente sua casca, fazia sentido ter uma pequena ajuda externa para quebrar a carapaça externa. De repente, ele piscou ao perceber. Espere! Você acabou de me usar como um professor mau para não ter que fazer isso. Usar-te é uma palavra muito forte. Prefiro aproveitar uma oportunidade rara. O filho do quarto Hokage prendeu a respiração esperando pela explosão de indignação que se aproximava de seu parceiro. No entanto, nunca viria. Kurama realmente havia parado de se mover por fora, uma expressão autêntica de puro choque e estupefação. Naruto Uzumaki, o mesmo tagarela, idiota e estúpido como um shinobi de tijolos, na verdade o usou. Oi, você realmente usou sua cabeça para pensar tanto? Você vai ficar com febre. Vindo de alguém que nunca pensou em aprender o único jutsu que o manteve trancado por mais de 200 anos, você é a única pessoa que não pode dizer isso para mim. O Kitsune de 9 caudas parou de repente quando seus sentidos finalmente o levaram ao filão de todas as emoções negativas neste poço de uma vila. Escondendo sua presença dentro da copa da árvore, ele olhou para baixo em direção ao seu alvo. Quando Kurama disse que estava esperando pelo menos 1000 cães infernais de Citri, pode-se imaginar sua imensa decepção ao encontrar apenas um guardando uma entrada escondida na montanha. De pé em um galho de árvore próximo escondido dentro dos arbustos, os olhos carmesins do Kyuubi olharam para baixo de seu poleiro, a decepção pesando atrás deles ao ver um único cachorro. Não havia dúvida de que os reféns de Marigold estavam sendo mantidos aqui. Ele praticamente podia sentir o cheiro do medo e do desespero flutuando no ar. Pelo que ele havia coletado sobre os vira-latas da troca passada de Naruto com Citri, os familiares do demônio funcionavam de maneira semelhante aos clones das sombras no sentido de que no momento em que perecessem, seu mestre ficaria ciente disso imediatamente. Assim que começasse, Kurama não pararia até que todos os cães estivessem mortos ou os reféns fossem libertados. Ei, deixe-me assumir por um segundo.
Kurama grunhiu de surpresa ao ser repentinamente arrancado do mundo exterior e de volta à sua mente compartilhada com Naruto. Que diabos? Pare de choramingar por um segundo e deixe-me focar, bola de pelo. Com o controle de seu corpo mais uma vez, Naruto criou seu selo em forma de cruz como um clone idêntico que ganhou vida ao lado dele. Naruto soltou um suspiro quando sentiu aproximadamente metade do chakra em seu corpo deixá-lo depois de dividi-lo igualmente em dois. Embora ainda houvesse uma quantidade ímpia habitando dentro de seu corpo real, isso não significava que ele não pudesse sentir o dreno. Ei, me faça um favor e deixe o peludo gigante assumir por agora. Sim. Você conseguiu, chefe, o clone respondeu enquanto fazia uma saudação com uma mão. A cópia do Shinobi fechou os olhos e quando os reabriu, eles revelaram ser a assinatura vermelha da Kyuubi. Ei, que diabos é isso? Eu queria pegar os cachorros sozinha. E você vai? Naruto respondeu com os olhos não deixando a entrada da caverna. Estou aqui apenas para fazer buscas e resgates enquanto você cuida dos cães. As sobrancelhas franzidas de Kurama relaxaram um pouco depois de ouvir as intenções de Naruto, mas ele ainda tinha outra queixa a reclamar. Mas por que eu tenho que ter o corpo do clone? Ele resmungou. Naruto adotou um sorriso presunçoso como resposta. O quê? Você tem medo que essas coisas vão marcar um golpe de sorte e dissipar você? Você é um babaca, sabia? Enquanto Kurama se preparava para pular e erguer todos os tipos de inferno, ele se deteve quando um punho pertencente a Naruto foi apontado para ele. Olhando para o proprietário e seu parceiro, Kurama se deparou com o familiar sorriso jubiloso de seu parceiro, ao qual ele se acostumou durante o tempo que passaram juntos. Bom ter você de volta comigo, parceiro. Um sorriso se desenhou nas feições da raposa em forma humana quando seu punho colidiu contra o de Naruto. É bom estar de volta. A outra montanha. Droga! Citri gritou quando seu punho atravessou a parede de concreto de sua base de operações, espalhando poeira e gesso por toda parte nos tapetes próximos. Seus dentes rangeram em pura frustração e raiva enquanto seus olhos âmbar queimavam intensamente com uma chama passageira atrás deles. Quem diabo chamou aqueles insetos? Citri lutou contra incontáveis parentes demoníacos e magos, mas nunca encontrou alguém como ele. As habilidades daquele homem de cabelo amarelo simplesmente não eram humanas. Sua velocidade, seu poder e a eficiência com que ele poderia desativá-lo eram inconcebíveis. Alcançando seu ombro, Citri soltou um silvo de dor enquanto puxava a arma que estava profundamente cravada em seu ombro. Ele não teve um único momento de lazer para fazê-lo, já que quase todos os seus esforços foram focados em fugir. A faca fez um tilintar audível quando ricocheteou nos ladrilhos de pedra da igreja abandonada em que Citri se refugiou depois de chegar a esta região. Suas feições outrora nobres foram maculadas apenas por pessoas como aquele homem. Um grande hematoma roxo em forma de punho era sua nova característica definidora, impedindo sua capacidade de falar. Agarrando sua mandíbula inferior, o demônio a colocou de volta no lugar com um clique distinto enquanto se perguntava onde tudo havia dado errado. Relembrando o momento em que foi acordado por um culto em busca de seu criador, Citri lembrou o quão fracos aqueles magos eram enquanto ele os matava como moscas. Ele não sabia quanto tempo estava dormindo, mas não se importava. Seu plano original era aumentar lentamente seu poder mais uma vez por meio dos recursos obtidos de Marigold, mas esse novo desenvolvimento não apenas lançou uma chave metafórica nas engrenagens, mas também colocou um explosivo literal nas engrenagens, soprando toda a máquina para o reino vindo. Citri respirou profundamente para se acalmar enquanto abria sua mente para a lógica e a razão mais uma vez, seu cérebro já desenvolvendo contramedidas para a chegada dos novos intrusos. Tanto quanto ele sabia, havia dois magos. O primeiro deixou sua presença avassaladora e ameaça a segurança dele, de Citri, abundantemente clara. O segundo ele mal viu, apenas sentindo o uso de sua magia para criar um escudo contra seu fogo. Se ele pudesse capturar o segundo e levá-los como cativos, ele poderia neutralizar duas ameaças de uma vez. Além disso, ele tinha reféns. Enquanto tivesse as mulheres de Marigold na palma de sua mão, não haveria nada que qualquer um dos dois pudesse fazer para desafiá-lo, com medo de colocar todos em perigo. Citri rosnou resmungando para si mesmo em aborrecimento. É uma pena, mas terei que executar uma dessas porcas. Esses tolos em Marigold pensam que podem agir assim pelas minhas costas? Vou ensinar a todos uma lição que nunca esquecerão. Havia mesmo um ponto para tudo isso? O olhar de Citri se voltou para a entrada da igreja decrépita lá,
Parada com uma carranca descontente em seus lábios, estava Mirajane Strauss em toda sua glória demoníaca. Citri começou a rir, sua risada silenciosa se tornando ainda mais louca a cada momento que passava até atingir seu pico em gargalhadas altas e insanas. Tem que haver uma razão para as formas de vida inferiores servirem a seus superiores? Sempre foi o caminho natural das coisas, minha querida. Os humanos não são nada mais do que reprodutores ou escravos para cumprir minhas ordens. Finalmente teve a chance de conhecer o segundo forasteiro contratado por Marigold. O príncipe demônio do fogo olhou de soslaio para Mirajane, seus olhos podres lambendo todo o corpo dela e demorando-se em suas curvas expostas enquanto ele sentia um grande prazer ao ver este ao invés do primeiro. Você, por outro lado, é bem diferente. Acho você fascinante, ele riu, uma avareza repugnante brilhando em seus olhos. Se você se render a mim, eu libertarei metade dos reféns em minha posse. Um bom negócio, não é? Os olhos de Mirajane estavam sombreados enquanto os cantos de seus lábios se erguiam em um sorriso tenso. Suas mãos que permaneceram ao seu lado flexionaram seus dedos experimentalmente, estalando as juntas e ligamentos em preparação para o que viria a seguir. A ação, no entanto, quando despercebida por um Citri enfeitiçado, cujo olhar permaneceu apenas nos bens de Mira. Me render, ela repetiu, a voz tão calma quanto um lago tranquilo. Isso mesmo. Até perdoarei aquele seu sócio grosseiro e o deixarei ir embora. Claro que era mentira. No momento em que ele revelasse uma abertura depois de capturar seu companheiro de equipe, Citri o mataria na hora. Então, novamente, não haveria nada que um companheiro Tag Along pudesse fazer sobre isso. Mirajane riu. Esta não foi uma risada de diversão ou alegria, mas uma risada irônica de pena pela patética criatura diante dela. Os olhos de Citri se arregalaram repentinamente, percebendo o perigo repentino que agora estava diante dele. Naruto tinha razão, ela disse casualmente, as partículas dentro do ar ficando sobrecarregadas a cada segundo que passava. Por fim, contemplando a visão dos olhos que não estavam mais sombreados, o espírito ardente de Citri se esvaiu enquanto seu sangue gelava. Com duas rachaduras irregulares semelhantes a cicatrizes de raios correndo sobre seus olhos brancos puros, um par de pupilas violetas superbrilhantes penetrou profundamente no poço de sua alma enquanto faíscas de energia roxa crepitavam no ar. As aberturas do macacão de Mirajane se fecharam quando o material marrom claro mudou para um roxo escuro perolado. As escamas em suas mãos subiram ainda mais enquanto cobriam seus ombros em sua totalidade enquanto suas asas se estendiam ainda mais. Você realmente é um filho da puta assustador. Na montanha de Naruto. Vou! Traga isso, seus cachorros estúpidos. Os sons repetidos de passos correndo rapidamente pelos corredores vazios da caverna foram mais uma vez abafados pelas reverberações de um furioso Kurama enquanto ele rasgava e dizimava outro bando de cães infernais que o atacavam. Naruto, que se colocou no comando de busca e resgate, suspirou com as gargalhadas enlouquecidas de alegria ricocheteando nas paredes da caverna em ecos. Pelo menos você conseguiu o que queria. De fato, assim que eles entraram na caverna depois de matar o primeiro cão, eles foram interceptados por vários bandos de cães lidos para rasgar e esfolar o jinchuriki e a carne da besta com cauda de seus ossos. Infelizmente, seu oponente não era humano, apesar de sua aparência no momento. Seu oponente era uma encarnação imortal de poder ilimitado com um sério complexo alfa. O shinobi perdeu qualquer preocupação com a segurança e o bem-estar de seu parceiro no momento em que viu o chakra decapitar um cão com a mão nua enquanto simultaneamente esmagava o crânio de outro sob seu pé. Ele apostaria um bom dinheiro que Kurama provavelmente atraía a atenção de todos os outros cães infernais em toda a maldita caverna. E então aqui ele estava atravessando mais fundo nas profundezas da caverna desconhecida que parecia se estender até o centro da montanha. Não demorou muito até que ele alcançou uma área que parecia feita pelo homem, ou no caso de Citri feita por demônios em comparação com o resto das características naturais da caverna. O solo de pedra foi esculpido em blocos segmentados, enquanto barras densas de minério endurecido formavam gaiolas que revestiam as paredes à medida que se aprofundavam cada vez mais na caverna da montanha. Dentro de cada célula de 5 metros por 5 metros havia pelo menos 4 a 5 reféns dentro deles. O shinobi estimou que deveria haver pelo menos 100 cativos sendo mantidos com base em quão longe ele podia ver na masmorra mal iluminada. Naruto parou na entrada da masmorra enquanto seus lábios se contorciam em uma carranca. Felizmente, a maioria das mulheres parecia estar vestida com as roupas que usavam quando foram levadas contra sua vontade.
Assim que ele entrou, sua presença foi vista por uma cidadã em uma gaiola perto da entrada, pois ela imediatamente notificou seus companheiros de cativeiro. Olha, tem alguém aqui. As mulheres de Marigold, anteriormente destituídas de qualquer esperança de salvação, levantaram-se quando a luz voltou a seus olhos com um salvador diante delas. A primeira a notá-lo correu em direção às grades de sua cela, chegando o mais perto possível de Naruto. A mulher parecia estar em seus 20 e tantos anos com cabelo castanho chocolate e olhos verdes menta. Vestindo uma blusa e uma saia ligeiramente sujas, seu fascínio não foi nem um pouco manchado por seu ambiente sujo. Kazuki mandou, ela gritou acima dos murmúrios, a voz cheia de euforia e alívio. Sim, Naruto Uzumaki ao seu serviço. Naruto sorriu enquanto deslizava uma kunai em sua mão da manga preta de seu casaco laranja e preto. Criando um selo em forma de cruz enquanto segurava a arma entre os polegares enquanto fazia, a reencarnação de Azura criou uma pequena equipe de fogo de 4 clones, cada um empunhando uma kunai própria. Tudo bem, rapazes, vamos trabalhar. Sim, senhor. Revestindo as bordas de aço de suas ferramentas ninja com um zumbido tom azul de chakra, Naruto e seus clones gesticularam para as mulheres que estavam perto das barras se afastarem enquanto cortavam o metal como manteiga. Como uma máquina bem lubrificada, eles se moveram pelo corredor como um rio fluido cortando as fechaduras das gaiolas ou arrancando as portas de suas dobradiças. Não levaria mais de 1 minuto e quando chegassem à saída Kurama provavelmente estaria esperando por eles no topo de uma pilha montanhosa de cadáveres de cães infernais abaixo dele, se eles já não tivessem se desintegrado. Ei, chefe! Como você acha que Mira está agora? Sem se preocupar em procurar o clone que gritou a pergunta, Naruto continuou a cortar as barras de aço com um sorriso totalmente confiante cruzando suas feições. Senhor Uzumaki, cuidado! Um pequeno bando de cães de guarda que estava escondido emboscou o verdadeiro Naruto por trás com o objetivo de arrancar sua jugular e tirar sua presa. Eles não iriam longe, pois uma infinidade de correntes emergia do chão como uma armadilha de bambu espetando cada cão infernal da matilha. Os caninos ganiram e guincharam antes de explodir em uma nuvem de poeira e cinzas. Se há alguma coisa que eu saiba sobre ela, ela provavelmente está justo. Céu sobre o lago Marigold. 2 listras de laranja brilhante e violeta fascinante atravessaram o céu colidindo uma com a outra em estrondos ecoantes. Distorções visíveis do ar apareciam a cada confronto até que uma esfera de fogo ardente disparou do míssil laranja, forçando sua oposição a recuar. Fugindo de volta para girar ao redor da pirosfera, as asas negras de Mirajane se estenderam em toda a sua massa, interrompendo seu avanço enquanto a mantinha flutuando. Enfrentando-a, Citri permaneceu em voo com 2 jatos de chama propulsores sob seus pés, um olhar de pura fúria e leve loucura contra Mira. Você assumiu a alma de um demônio. Citri enxugou uma gota de sangue do lado de sua bochecha enegrecida, a pele queimada pelo raio sendo empunhado pelo mago humano. Um corte desagradável cortesia de Mira marcava o lado de sua testa e seu outrora lindo cabelo preto estava queimado em algumas partes. Mirajane, por outro lado, dificilmente poderia ser chamada de arranhada. Suas pupilas violetas continuaram a brilhar com um brilho demoníaco enquanto a magia corria por suas veias. Pela primeira vez em sua carreira como maga, ela estava liberando cada grama de seu poder. Mesmo durante suas lutas contra Erza, ela nunca se aprofundou no poder de Satan Soul, razão pela qual ela sempre assumiu uma transformação incompleta. As diferenças entre as versões completa e incompleta eram tão grandes quanto um desfiladeiro. 2 orbes violetas travaram olhares com Citri enquanto as nuvens ao redor de seu dono começaram a escurecer. Qual é o problema? Você está com medo de lutar contra algo que pode realmente revidar, sua voz profunda gritou. Um sorriso irônico se estendeu nos lábios do Príncipe do Fogo quando ele explodiu em uma gargalhada uivante. Medo? Que piada! Você é mais um demônio do que um humano. Um sorriso torcido e doentio apareceu no rosto de Citri enquanto ele estendia as mãos e materializava uma tempestade de fogo selvagem na frente dele. Forçando sua vontade sobre a conflagração, Citri encolheu a pira ardente, condensando continuamente sua forma até que ela tomasse a forma de uma longa espada de 2 gumes. Mirajane rapidamente criou 2 adagas Katara relâmpago dentro de cada mão, bloqueando o ataque descendente inicial do demônio. Citri sorriu, pois era isso que ele estava esperando. Ordenando que seu fogo se dobrasse mais uma vez, a espada longa de fogo se transformou em um martelo enorme, fazendo com que os olhos do mago classe S se arregalassem de choque.
O golpe resultante criou uma explosão poderosa, enviando fuligem e cinzas para o lago abaixo, enquanto enviava Mirajane como um foguete para a água abaixo. As gargalhadas vitoriosas de triunfos de Citri reverberaram por toda a terra enquanto eles se regozijavam com a destruição abaixo. Florestas queimavam enquanto os gritos da vida selvagem preenchiam o ar da natureza. Em sua arrogância e excesso de confiança, Citri negligenciou uma lei crucial do campo de batalha. Certifique-se sempre de que seu oponente está caído. Alheio ao céu negro puro, um contraste drástico com seu antigo pigmento azul suave, as gargalhadas de Citri chegaram ao fim quando um raio o atingiu de cima. Como um peixe sem água, Citri arfou e continuou a soltar suspiros sufocados enquanto 1 bilhão de volts de relâmpago percorria seu corpo sem parar. O que pareceu uma eternidade de dor durou apenas um mero segundo, pois terminou assim que começou. A roupa anteriormente maculada de Citri estava queimada de preto enquanto sua pele continuava a arder e queimar. Explodindo da água abaixo, um projétil disparou para cima como uma bala em espiral. No momento em que atingiu a mesma altitude de Citri, sua carapaça externa se desdobrou com um estalo, revelando que eram as asas pertencentes a Mirajane. Além das marcas de queimadura na parte de trás de suas asas, Mirajane permaneceu relativamente ilesa, mas seus olhos permaneceram sombreados devido a sua cabeça estar inclinada para baixo. Você sabe, quando eu era criança, eu também pensei que era mais um demônio do que um humano. Mirajane falou respondendo à acusação anterior de Citri. Eu pensei que tinha sido amaldiçoado pelo demônio do qual roubei esse poder. As 2 cicatrizes em cada um dos olhos de Mirajane começaram a diminuir ligeiramente de tamanho. Li incontáveis livros na Fairy Tail, sempre procurando alguma forma ou algum milagre que me ajudasse a me livrar dela. Olhando para cima para finalmente revelar seus olhos, as íris azul água de Mirajane deixaram Citri atordoada. Eles eram humanos novamente. Mas, em vez disso, acabei descobrindo algo mais sobre mim. Fechando os olhos mais uma vez, as cicatrizes cresceram mais uma vez, enquanto suas pupilas recuperaram sua luminescência violeta, brilhando com força total. Transcendência da alma. Uma rara habilidade mágica que eu tenho, que nasceu para apenas um punhado de pessoas. Ela permite que um mago Takeover não apenas subjugue uma alma, mas extraia um poder ainda maior do que o dono original da alma. A feiticeira demoníaca de cabelos cor de marfim olhou para as escamas inumanas roxas da meia-noite que cobriam suas mãos e braços, as mesmas mãos que ela uma vez viu como grotescas e de revirar o estômago. Eu sempre tive medo de usar mais dos poderes de Satã Soul. Quanto mais eu me abaixasse, mais eu mudaria, e então eu tinha medo de ser visto como um monstro. Calhe a porra da boca, sua puta! Citri rugiu quando seus olhos âmbar ficaram injetados de raiva animalesca desenfreada. Você está cego demais para ver que há muito tempo descartou sua humanidade. Você já é um monstro. Correndo em direção a Mirajane em uma fúria cega, Citri rasgou o céu em velocidades de quebra de barreira do som com sua mão em garra preparada para executar o mago Fairy Tail. Olhando diretamente para o olhar insano de Citri, Mirajane pegou sua mão fria, suas garras afiadas como navalha a poucos centímetros de seus olhos. Usando os 4 dedos da mão direita para segurar a mão de Citri de cima e o polegar de baixo, Mira usou o polegar para empurrar os dedos do demônio do fogo para trás, quebrando todos eles de uma vez. Um grito de pura dor saiu da boca de Citri quando ele soltou sua mão antes de voar para escapar da mulher demônio. Como um falcão faminto observando sua presa quebrada tentar escapar, Mirajane ergueu as mãos voltadas para fora enquanto as faíscas elétricas ao redor de seu corpo disparavam, formando dezenas de esferas feitas de pura energia elétrica. Vis caçadores. Como se possuíssem consciência própria, os orbes de relâmpago dispararam em direção ao alvo em fuga, perseguindo-o com extremo preconceito. Com cada desvio que Citri tentava tirá-los de seu rastro, eles o seguiam fielmente. Com cada pato, esquiva, mergulho e mergulho que ele tentava, eles não desviavam de sua marca. Caramba, o fogo usando o demônio amaldiçoado, o rosto contorcido de tensão enquanto ele tentava seguir em frente. Com apenas uma opção em mente, a mão não quebrada de Citri envolveu-se em chamas, liberando uma onda de fogo em um arco horizontal para atuar como um escudo. Felizmente, sua jogada perspicaz conseguiu salvá-lo dos fogos fatos. A maioria dos vis que é. Como se o primeiro raio tivesse sido condensado em uma forma inimaginavelmente compacta, Citri sentiu a dor familiar de um raio fritando seus músculos internos enquanto fervia o sangue dentro dele, enquanto alguns fios perfuravam o firewall, explodindo em contato enquanto enviavam seu corpo nítido para baixo. De volta à terra.
Aterrissando na margem do rio cavando uma trincheira de meia milha de comprimento no processo, Citri bateu seu punho bom na terra abaixo dele antes de repente agarrar sua cabeça em agonia. Centenas de imagens, todas mostrando os fins brutais encontrados por seus cães, atacaram seu cérebro sem parar. Não foi até que o último cão morreu que o tormento chegou ao fim. Droga, 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 droga. Olhando para sua mão quebrada, a mente de Citri já havia tomado sua decisão, pois o termo drástico não existia mais em seu dicionário mental. Fechando os olhos em concentração, Citri começou a cantar em murmúrios abafados assim que Mirajane desceu para encontrá-lo. Através das chamas ardentes do inferno, tudo é reduzido a cinzas. Através das chamas do inferno, todas as almas são condenadas ao fogo eterno e eterno. Ó grande destruidor, eu sacrifico este meu braço esquerdo em troca de seu poder. Assim que seus pés tocaram o chão, Mirajane desapareceu em uma explosão de velocidade com um punho levantado com a intenção de enterrar a cabeça de Citri diretamente no chão. Golpe perfurante. Como uma cobra enrolada em preparação para matar, Citri girou, seu punho se tornando um apêndice de chama pura, quando ele esmagou seu punho esquerdo quebrado anteriormente no de Mirajane, criando uma explosão estrondosa. Sendo enviada quase um quarto de quilômetro para trás apenas pela onda de choque, o rosto chocado de Mirajane olhou para sua mão direita que havia sido gravemente queimada pelo ataque. Seu punho foi cercado por uma casca invisível de magia com poder condensado suficiente para quebrar o resto dos ossos do corpo de Citri. As pupilas violetas se fixaram na figura sinistra e sorridente escondida atrás da mortalha de fumaça e cinzas. Ei, ele! Você deveria ter me matado quando teve a chance. A nuvem de fumaça foi afastada com um único aceno da mão de Citri, revelando o preço de sua barganha. A carne e os ossos de seu braço esquerdo se foram. Em seu lugar havia um membro composto apenas de fogo. Eu renunciei a um pedaço do meu corpo em troca do fogo do inferno mais forte que existe. Humanos, demônios, tudo morre antes do meu fogo do inferno. Mirajane estremeceu olhando para sua própria mão. A camada protetora de magia havia sido queimada, deixando sua pele sob um vermelho sangrento. Ela podia sentir sua magia começando a deixá-la, pois esta foi a primeira vez que ela usou seu taquiover até este ponto. Tenho que acabar com isso com mais um. O mar ondulante de nuvens negras ficou ainda mais denso quando o baixo estrondo do trovão encheu o ar. Flashes roxos de luz ricocheteavam no chão enquanto o ar ficava cada vez mais carregado. Com a mente focada apenas na morte do humano antes dele, o príncipe herdeiro do fogo e da chama colocou tudo de si em seu último recurso, o tremor secundário sendo mais do que forte o suficiente para aniquilá-lo completamente. Venha, monstro! Se eu não conseguir vencer, vou garantir que nós dois morramos juntos. Convertendo as chamas que compõem seu braço esquerdo em uma única esfera pulsante com uma tempestade rodopiante de chamas dentro dela. Expandindo-se como uma bolha, a esfera continuou a crescer cada vez mais até se tornar semelhante a um sol em miniatura, o calor absoluto fazendo com que a água próxima do lago evaporasse em vapor. A pira de Asmodeus! Sorrindo com um brilho louco em seus olhos, Citri arremessou a enorme construção de fogo para a frente, o chão abaixo dele se dividindo enquanto o lago fervia abaixo dele. O estrondo alto do trovão e um relâmpago desceram, o raio de luz violeta atingindo Mirajane no momento em que a bola de fogo colidiu contra ela. O peso da densa bola de piro começou a pressionar Mira, forçando-a a entrar no lago fervente momentos antes de o verdadeiro inferno ser desencadeado. Segurando o toco onde seu braço esquerdo costumava estar, um sorriso tão largo que começou a esticar e esticar as bochechas do demônio a ponto de doer se contorceu em seu rosto. Foi bonito. A visão da magnífica bomba de fogo afundando no lago com seu inimigo logo abaixo. A expectativa pela explosão iminente quando a esfera começou a subir no céu. Espera, subindo. Os olhos de Citri se arregalaram em choque puro quando sua esfera foi lançada no ar como uma bola infantil. Subindo cada vez mais alto na troposfera, a esfera finalmente detonou em uma explosão massiva que seria descrita como um súbito flash laranja por cidades a quilômetros de distância. Fogo descontrolado surgiu no céu como um anel espiral de chamas criando grande luz por apenas um breve momento antes de se tornar nada mais do que pequenas brasas escurecendo o céu pesadamente com fuligem e cinzas. Observando uma figura subir à distância, a expressão de Citri refletiu seu choque no momento em que ele colocou os olhos na arma ao alcance de seu inimigo.
Finalmente alcançando uma altura onde ela estava acima da água, Mirajane soltou um suspiro de alívio, tomando breve momento de alívio para examinar a lança que ela agora segurava antes de voltar sua atenção para o demônio em estado de choque diante dela. Só pelo rosto dele, qualquer um poderia adivinhar a única pergunta que persistia em sua mente. Como? Lança de Satanás, enganador de almas. Mirajane falou em voz alta aproveitando o momento para admirar a lança também. O desenho da lança era elegante, mas indomável. Parecendo ser feito de um minério cristalino preto com uma luz roxa residindo dentro dele, sua verdadeira identidade era simplesmente um raio demoníaco condensado em sua forma mais pura. A ponta da lança tinha uma única ponta afiada, enquanto seu cabo possuía um padrão irregular em zigue-zague que lembrava o de um raio. Um momento antes da bola de pirotecnia de Citri atingir, Mirajane pegou o raio do céu e criou esta lança desviando o ataque do demônio do fogo no processo. Antes você disse que eu era mais um demônio do que um humano. Mirajane falou despreocupadamente, os olhos nem uma vez deixando a lança ao seu alcance. Para ser sincero, sempre me perguntei se as pessoas me tratariam como um monstro se eu usasse minha aquisição a esse ponto. Mas... então pelo menos você tem a nós. Naruto nunca abandonaria alguém por algo tão trivial como isso. Mas se usar um poder que as pessoas temem significa que nunca mais terei que perder ninguém próximo a mim, então prefiro ser um demônio do que um monstro de verdade como você. Levantando a lança em preparação para jogá-la, Mirajane apontou a arma para o centro do ser de Citri. Haha! Citri riu baixinho. Ele havia perdido. Seus cães estavam mortos, seus cativos resgatados e sua magia perdida. Movendo a mão direita sobre o toco onde seu braço esquerdo estava antes, ele se lembrou de outra perda, não, um sacrifício que foi em vão. Seu ataque mais forte havia sido derrotado e ele não tinha mais cartas na manga. Apesar da desesperança de tudo isso, Citri nunca se lembraria porque seu corpo se moveu sozinho naquele dia. Como se possuído pela obsessão de derrotar Mirajane, Citri em estado de delírio avançou. Ele só fez um alvo mais fácil. Ele nem tinha visto o demônio do raio de cabelo de neve na frente dele se mover quando a lança do raio, com uma velocidade de deslocamento de 1/3 da velocidade da luz, perfurou um buraco em seu peito. Como uma marionete com suas cordas cortadas, Citri caiu no chão aterrissando de joelhos enquanto ele agarrava trêmulo a lança de relâmpago cravada profundamente em seu peito com a outra ponta saindo de suas costas. Aterrissando na frente dele, Mirajane agarrou o cabo da lança arrancando-a impiedosamente. A ação não feriu ou causou ao demônio qualquer dor dada como a eletricidade entorpeceu seus sensores de dor, mas foi o que havia sido perfurado na ponta da lança que chamou sua atenção. Observando-o se contorcer na ponta da lança com a ponta perfurada em seu corpo amorfo, o olhar de Citri estava firmemente travado com a estranha entidade antes de ser decisivamente arrancado por Mira. Soul Hand, uma técnica única para a maioria dos magos de aquisição. Em vez de absorver o corpo inteiro, a alma sozinha é separada do alvo com suas habilidades totalmente preservadas. Mirajane explicou enquanto esmagou a alma de Citri antes de absorvê-la. Citri olhou para baixo e observou seu corpo começar a desmoronar e desmoronar, rachaduras se estilhaçando em seus braços, pernas e rosto. Sem a presença de uma alma dentro dele, o corpo do demônio não poderia mais se manter unido. Ele não podia mais falar porque não possuía mais uma língua. Ele só podia assistir e sentir seu corpo desabar sobre si mesmo. Gerenciando um fantasma de um sorriso, o último pensamento consciente de Citri foi a pena que ele sentia por quaisquer outros demônios infelizes o suficiente para cruzar o caminho desta mulher. Observando os restos de Citri desaparecerem em pó, Mirajane soltou um suspiro profundo enquanto liberava seu corpo inteiro. Orelhas não mais parecidas com as de um elfo e cabelos obedecendo às leis da gravidade mais uma vez, Mirajane voltou de sua roupa de forma demoníaca de volta para sua camiseta e jeans. Ambos estavam rasgados e esfarrapados. Eu fiz isso. Dando seu primeiro passo para trás no caminho para Marigold, a visão de Mirajane de repente ficou muito mais nebulosa quando ela perdeu o equilíbrio e caiu para frente. Ela teria caído no chão se não fosse pelos 2 braços que a seguraram antes que ela batesse no chão. Piscando para afastar a turvação, Mira encontrou um familiar par de olhos azuis oceânicos olhando para os seus, um sorriso satisfeito abrindo caminho para o semblante de seu dono. Naruto, ela murmurou hesitantemente, imaginando se isso era apenas uma ilusão. Sim, sou realmente eu. Estou aqui por você. Curvando-se,
Naruto enganchou um braço sob as pernas de Mira enquanto o outro foi para baixo de suas costas e sob seu braço. Pegando-a, Naruto conseguiu um aperto confortável e uma surpresa Mira enquanto ele começava a carregá-la de volta para a cidade. Não muito longe, uma grande multidão de residentes de Marigold esperava enquanto torcia por sua chegada. Parabéns, Mira! Você derrotou Citri e salvou todas essas pessoas. Mira corou levemente com o elogio virando seu olhar para o peito de Naruto e longe dos cidadãos. Eles provavelmente estão torcendo por você, já que foi você quem salvou as pessoas sequestradas. Abrindo caminho no meio da multidão, Elizabeth finalmente conseguiu romper enquanto corria até a dupla Fairy Tail que se aproximava. Senhor Naruto! Senhora Mira! Naruto abriu um sorriso largo enquanto colocava Mirajane no chão, certificando-se de manter seu braço esquerdo sobre seu ombro enquanto seu braço direito ajudava a sustentá-la. Ele não queria deixá-la sozinha ainda com a chance de que ela caísse. Ei, Elizabeth! Sentiu nossa falta? Olhos de Esmeralda brilharam com admiração e admiração ao olharem para as duas figuras dignas de tamanha grandeza. Você foi tão incrível! Eu ouvi dos outros que você resgatou todos sozinho e matou todos os cães de guarda de Citri. Hehe, impressionante, né? Elizabeth acenou com a cabeça vigorosamente antes que o mesmo olhar animado se voltasse para Mirajane. Mas você foi definitivamente a mais legal, senhora Mira. A maneira como você lutou com Citri foi tão legal. Você era como Voshoshiban. E ele era como Gaal. Mira não conseguiu conter o riso que escapou de seus lábios ao ver Elizabeth encenar sua batalha de seu ponto de vista. O entusiasmo da jovem era bastante contagiante. O som de assobios e aplausos irrompeu de repente quando os aplausos dos moradores de Marigold ressoaram pela clareira surpreendendo Mirajane. Obrigado por salvar minha filha. Vocês dois são bem-vindos para voltar a qualquer momento. Fazendo seu caminho através da multidão de uma maneira semelhante a Elizabeth, Kazuki finalmente conseguiu se colocar à frente com um sorriso brilhante em suas feições enquanto corria até o mago e shinobi da Fairy Tail. Assim que alcançou os dois, ele imediatamente abaixou a cabeça. Vocês dois têm minha mais sincera gratidão. Sua bravura não só salvou a vida desses homens e mulheres, mas também o futuro de Marigold. Não posso agradecer o suficiente. Elizabeth sorriu de orelha a orelha enquanto abaixava a cabeça em agradecimento também. Levantando a cabeça mais uma vez, Kazuki encontrou o semblante tímido de Naruto, mas foi pego de surpresa pelo comportamento hesitante de Mirajane. Mirajane há algo errado. Com os olhos arregalados por ter sido pega como o busquil da festa, Mirajane acenou com a mão de maneira indiferente enquanto sorria de forma tranquilizadora. Não é nada realmente. Eu só estava um pouco surpreso que essas pessoas não estavam com medo. Kazuki ganhou um olhar de compreensão ao olhar para trás para seus concidadãos antes de olhar para frente mais uma vez, um sorriso gentil se estendendo em seus lábios. Embora seja verdade que alguns de nós ficamos um pouco surpresos depois de ver sua magia, todos nós sabíamos que você não era um demônio vingativo como Citri. Nunca houve uma razão para temermos alguém lutando tanto por nós. O olhar de Mira se arregalou ligeiramente quando ela baixou a cabeça obscurecendo os olhos com o cabelo. Quando ela voltou, ela esperava olhares de medo, sussurros, fofocas, mas certamente não isso. Ela esperava ser ostracizada. No entanto, pela primeira vez depois de abrir seu coração mais uma vez, ela sentiu um sentimento de felicidade e aceitação surgir em seu peito como um rio profundo e calmante. Era o calor que ela procurava há muito tempo. Eu vejo ela, murmurou baixinho, com um pequeno sorriso nos lábios. Do lado dela, Naruto sorriu suavemente. Ele percebeu que ela estava segurando as lágrimas, então deu um leve empurrão em Mira com o braço. Com sua atenção focada nele, Mira brevemente enxugou os olhos para qualquer indício de umidade antes de encontrar o olhar de Naruto. Nada mal para o nosso primeiro emprego, hein? Mirajane riu levemente abrindo um largo sorriso próprio. Sim, nada mal.